Bem-vindos a mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. À terça-feira falamos de nutrição na Rádio Observador e hoje vamos falar da importância de fazer exercício físico ou dar uma caminhada após as refeições principais. Olá Mariana, boa tarde. Olá Judite. Parece simples esta dica. Sim, sem dúvida. E simples e eficaz, porque estes 10 ou 15 minutos depois da refeição, em que nós decidimos, não é? Se vamos ficar sentadinhos ou se vamos pôr a mexer, vai determinar o impacto que aquela refeição vai ter no nosso metabolismo. Claro que estamos a falar de refeições que contenham hidratos de carbono, principalmente, não é? Aqui, o que é que vai acontecer? Quando nós comemos os hidratos de carbono, ou seja, um bocado de arroz, de cereais, vamos pôr aqui tudo, não é? Cerveja, vinho, iogurtes, portanto os hidratos de carbono é uma coisa que é muito transversal, mesmo na quinoa, no bulgur, no cuscuz, tudo isto é hidratos de carbono. Atenção, o que é que não tem? Frutos secos, proteína como carne, peixe e ovos, ou então as gorduras puras, os azeites e as manteigas. Tudo o resto tem, de alguma forma, mais ou menos. Claro, os vegetais serão alimentos que não contabilizamos, mas as frutas também têm, pronto. Mas então, quando nós comemos hidratos de carbono, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de um bocado de arroz branco. Nesse caso, há um pico de glicose no nosso sangue, porque é um cereal que neste caso está refinado, está sem fibra. E há uma autora que eu gosto muito, que é a Jessie, que escreveu um livro que se chama A Revolução da Glucose, em que ela diz que esta glicose vai inundar as nossas células e vai esmagar as nossas mitocôndrias. Portanto, quando nós falamos assim de forma um bocadinho mais drástica, isto ganha alguma expressividade. Espera aí, as mitocôndrias, já falamos delas noutros programas, mas são as células que produzem energia no nosso corpo, não é? E no nosso músculo. Sem dúvida. Sem dúvida. E elas precisam da glicose para produzir energia, não é? Exatamente. E este pico que nós temos de glicose naquele momento, sim senhora, vai provocar radicais livres, que é aquilo que nos envelhece, vamos por assim, vai provocar um excesso de insulina e logo, aquela palavra, que é um aumento da inflamação. Mas este excesso de glicose, para além de fazer isto, também vai acontecer mais duas coisas. Uma, vai se armazenar no fígado, nos músculos, na gordura do nosso corpo, que não queremos. Mas a segunda coisa que pode acontecer, que é se nós não ficarmos sentados, se nós formos andar, se formos exercitar esses nossos músculos que acabaram de receber a glicose, à medida que a glicose vai atravessando o nosso intestino e vai passando para a corrente sanguínea, as nossas células, as ditas mitocôndrias, vão ter uma maior capacidade de combustão, ou seja, não vão ficar tão subcarregadas. Por isso elas vão conseguir ir usando com calma a glicose para ir fazendo energia, para alimentar os nossos músculos naquele momento que estão a precisar dessa dita energia e não portanto, acumular totalmente. Daí a vantagem de fazer, por exemplo, esta caminhada logo a seguir ao jantar? Sim, sem dúvida. Porque vamos apanhar esse pico de insulina, não é? Exatamente. E logo a seguir ao jantar. Porquê? Porque o tempo... imagina, o intervalo que está estudado é entre 10 minutos a 1 hora depois de terminar de comer. Supostamente, passado 60 a 70 minutos, portanto 1 hora, 1h10, é o tempo que demora a formar-se completamente esse pico de glicémia. Por isso, o ideal seria atuarmos um bocado antes disto, não é? Um bocadinho quando os músculos ainda estão, quando a glicose ainda está a começar a aumentar e não temos a curva completa. Portanto, sim, 10, 15, 20 minutos. Isto quer dizer que podemos comer exatamente o mesmo, mas se aplicarmos este exercício logo a seguir, temos alguma alteração do impacto desta refeição no nosso peso? Olha, mantendo o que comemos, conseguimos achatar a curva da glicémia. Ou seja, após a refeição, se nós fizermos exercício, este pico de glicose fica, em vez de ser uma montanha muito alta, fica uma montanha mais baixa. E então, claro que se reduzimos esta quantidade de comida e juntarmos mais fibra a estes hidratos de carbono, ainda vamos conseguir mais resultados. Mas só para achatar a curva, já vamos ter impactos positivos. Porquê? Um dos impactos é que temos menos vontade de comer doces. Simplesmente porque não produzimos tanta insulina e a insulina normalmente dá-nos essa vontade de comer doces quando está aumentada. Exatamente. Pronto. Ao mesmo tempo, ao fazermos exercício, estamos a produzir serotonina. E o conjunto destas duas coisas, a hormona do bem-estar, juntamente com menos vontade de comer doces,
é fundamental para aquelas pessoas que têm, por exemplo, o petiscar noturno, aquela coisa de eu acabei de jantar há 1 hora, mas apetece-me comer alguma coisa, preciso, não é? Quando é a palavra preciso, que não precisa, é porque é a vontade a falar. É porque o cérebro diz que sim, não é? É o cérebro que diz que sim. Agora, o controle do peso, ele é resultado de um conjunto de ações, não é só um ato isolado. Mas a verdade é que as mudanças que nós podemos implementar neste sentido, que não nos custem, que são aquelas que provavelmente vão ficar a médio e a longo prazo. E isso é que vai permitir a mudança do comportamento e logo a mudança do peso, sem dúvida. Quando falas de exercício, falamos de que tipo de exercício? Não é nada muito violento, espero, porque a seguir ao jantar, não é? Não pode ser. De barriga cheia. Não pode ser. Houve uma revisão científica em 2018 que avaliou 135 pessoas com diabetes tipo 2. São as pessoas mais indicadas para estes estudos. Porquê? Porque elas normalmente não têm os valores de glicemia bons, têm valores de glicemia aumentados. E então aplicaram o quê? Exercício físico aeróbico, neste caso caminhadas, portanto não muito violento, após as refeições, e houve uma redução do pico de glicose de 27%. Portanto, caminhadas está ok. Quem diz caminhadas diz um passeio de bicicleta ou porem-se na bicicleta estática, vá. Nesta revisão também foram ver o quê? Exercícios de resistência, e também verificaram o impacto, por exemplo, puseram a levantar pesos e reduziu o pico de glicose em 30%. Um bocadinho mais ainda. Agora, o engraçado é que com este tipo de exercício, esse impacto também foi continuado em 24 horas após. Isso é muito interessante. Portanto, não tem impacto só naquele momento, exatamente, mas durante o resto do dia. Sem dúvida. Agora, que tipo de exercício é que estamos aqui a falar? Para achatar a dita curva? Flexões, agachamentos, pranchas, não sei, não sou profissional de saúde, mas não sou profissional de saúde? Não sou profissional de exercício. Mas o que eu acho é que com dias mais compridos, como temos agora, faz sentido pôr-nos a andar, se calhar. Isso é o que, para mim, acho que fica aproveitar aqui... a luz de dia até que dura até mais tarde, não é? E as noites têm estado particularmente agradáveis. Nesta questão dos parâmetros de glicémia, o exercício físico é mais benéfico quando? Olha, aqui são temas sempre difíceis porque para a nossa questão do sono é suposto o exercício físico ser feito durante a manhã e não no final do dia. Ajuda-nos a dormir melhor. Mas como dizias e bem, para os parâmetros de glicémia, fazer, não é? De manhã para dormir melhor ao final do dia, é isso? Okay. É isso. Mas para os parâmetros de glicémia foi publicado um artigo em 2022, portanto no ano passado, numa revista científica de diabetes, e definiu que havia 2 melhores alturas para fazer exercício físico para controlar a glicémia, que era quando? À tarde e ao final do dia. Porque aqui os participantes tinham melhor controle da glicémia nesses períodos e conseguiu-se ver uma redução à resistência à insulina. O que é isto? Eles ficaram com melhor sensibilidade à insulina para esta insulina direcionar a glicose para as células. Agora, na verdade, quer dizer, isto pode ser interpretado como isto é pós-almoço e isto é pós-jantar, se for um jantar cedo. Está perfeito, é pós-refeições, alia-se as duas coisas. Agora, o que eu acho que é interessante é o exercício físico por si só já ajuda nesta resistência à insulina, que é o que acontece numa pré-diabetes, é o que acontece na maior parte das pessoas que começam a dizer, bem, eu não tolero hidratos de carbono, engordo com qualquer garfada. Pronto, provavelmente há uma resistência à insulina. Assim de forma lata, claro que isto tem que ser avaliado em análises, mas é importante perceberem que o exercício físico consegue contrariar essa tendência da resistência à insulina. E como é uma coisa muito individual, e é preciso fazer, a melhor altura do dia para fazer vai ser aquela em que a pessoa tiver a certeza que consegue cumprir. Porque a consistência é super importante. E é importante a consistência do ponto de vista do horário? Não. Ok. Da prática. Exatamente. Semanalmente tem que se fazer regularmente, não é fazer uma vez. Explica-me só aqui um pouco melhor esta redução da resistência à insulina. Certo. O que é que isto quer dizer exatamente? Então é assim, o nosso pâncreas produz insulina de acordo com a quantidade de glicose que ele encontra no nosso sangue. Portanto, se comer X, produz X. Comes o dobro, produz o dobro. A verdade é que não é quando temos diabetes, é quando temos resistência à insulina, que é um passinho antes, nem toda a insulina, ela vai ser o quê? Vai ser o transporte da glicose para dentro das células. Nem toda a insulina está a conseguir funcionar. Ela não está a conseguir fazer esse trabalho por completo. Então, vai se concentrar no nosso sangue. Ao fazer isso, aumenta a inflamação. Mas não só, está a dar indicações ao nosso corpo de que não está a conseguir funcionar na totalidade, portanto ainda vamos produzir mais. E é um ciclo vicioso. Portanto,
nós queremos sempre reduzir a nossa resistência à insulina. É um parâmetro que se consegue ler nas análises avaliando a glicémia e a insulinémia, portanto os valores de glicose e de insulina no nosso sangue no início, e há um cálculo, se as pessoas pesquisarem na internet, chama-se HOMA, H-O-M-A, que consegue avaliar se estamos ou não com resistência à insulina. Uhum. Ora bem, hoje temos que resistir e ficar por aqui, porque já está na nossa hora. Voltamos para a semana com mais um Aprender a Comer com a nossa nutricionista Mariana Chaves. Mariana, muito obrigada e até lá. Obrigada.